É preciso levar em consideração esse problema. Por isso eu acho, companheiros, queria fazer uma intervenção breve, que nós temos que colocar o problema da mulher no centro das nossas preocupações. É um problema geral para a classe operária, né? Isso aqui vai ser explicado mais amplamente aqui. E é um problema político concreto que está colocado nos dias de hoje. Nós temos que organizar, nós temos que fazer campanha, nós temos que discutir, nós temos que esclarecer. A função do partido, primordial em relação ao trabalho das mulheres, é a de elevar a consciência política das mulheres. Nisso também reside a importância de nós fazermos um ato próprio, mesmo que ele seja um ato modesto como esse, porque nós precisamos criar tribunas das quais o partido fale em alto e bom som contra a direita, contra esses fanáticos religiosos, hipócritas, fariseus, contra o imperialismo e também contra uma parte da esquerda, como é o caso da frente de esquerda do PSOL, PSTU e do PT, que não só não defendem o direito da mulher, como trabalham ativamente para escravizá-la. Essa, companheiros, na minha opinião, é a tarefa que decorre da realização dessa atividade. A nossa expectativa, que eu acho que deve ser a expectativa de todos nós aqui, é a de que o crescimento da atividade do partido entre as mulheres, né, que esse ato ele tenha como principal objetivo dar um impulso a um grande crescimento da atividade do partido entre as mulheres. Essa é a nossa tarefa no próximo período, e nós temos que lembrar o seguinte: o próximo período não é um período qualquer. Como nós vínhamos anunciando há muito tempo, né, que nós somos os arautos do desastre. Nós somos provocadores do desastre, mas nós somos os arautos do desastre. Como nós vimos anunciando, toda a farsa capitalista da especulação financeira em Wall Street, do pseudo-crescimento das bolsas de valores enquanto a população morre de fome, desabou como um castelo de cartas. Por que era um castelo de cartas? Também tem esse detalhe. Desabou porque tinha que desabar. Então o próximo período, ao contrário do que todos estão falando, é um período onde a luta de classes vai se intensificar. É um período onde vai se colocar de maneira cada vez mais concreta a luta entre a revolução e a contra-revolução. E no marco dessa luta, na qual o nosso partido deve ter uma participação importante, que é uma luta geral da classe operária, mas também uma luta dos povos, estará o problema da mulher. Abre-se uma etapa onde a luta pelo programa de libertação da mulher, que o nosso partido defende, vai estar colocado, mais do que nunca, na ordem do dia. E nós temos que ter consciência de que a libertação efetiva da mulher, que tem que ser conquistada numa luta do dia a dia, através de inúmeras mobilizações, de muitos esforços, de sacrifícios, só pode ser efetivamente realizada através da imposição de um governo operário contra o capitalismo, sobre a base da derrota da burguesia e do socialismo. Muito obrigado, companheiros. Das mulheres, ou seja, em que consiste a sua opressão, porque para compreender, para lutar contra essa opressão, a única forma é compreender. Queria chamar a companheira Aline Toledo. Bom, boa tarde, companheiros. Eu queria falar que, mostrar a situação de opressão da mulher, né, não surgiu com o capitalismo, né? Até o Bebel, um marxista alemão, já falou que o primeiro ser humano a cair na escravidão foi a mulher, né? E aí, como o companheiro Rui citou aqui, o surgimento do capitalismo, com a promessa de igualdade, emancipação jurídica, e igualdade e tudo mais, não se aplicou às mulheres. O mesmo se aplica à questão dos negros, né? Que também não conseguiu igualdade jurídica e política e tudo mais. Aí hoje a gente vê que a mulher, ela permanece, né,
sobre o domínio econômico, social, político dos homens, né? Mesmo entrando no mercado e tudo mais de trabalho, a maior parte dos casos a mulher não tem independência financeira, né? Quer dizer, a mulher, a gente pode dizer que ela vive em condições jurídicas e políticas pré-capitalistas, né? Quer dizer, ela não atingiu nem sequer o que o próprio capitalismo se colocou, a própria burguesia, né, se colocou a resolver. A mulher, ela é colocada assim como cidadã de segunda classe, né? E uma das questões centrais da luta da mulher é, nesse sentido, a democracia, né, o caráter democrático. Quer dizer, pela igualdade jurídica e política a outra metade da população, né? E aí, nesse ponto, a gente tem divergências com uma parte da esquerda, né? Que um setor majoritário da esquerda, a esquerda nacionalista, democratizante, tipo PT e tudo mais, né? Eles colocam a luta da mulher como se fosse uma luta independente da luta de classes, né? Que para eles seria uma luta a reboque da luta da burguesia nacional, do imperialismo. Que seria como, assim, corrigir distorções funcionais e tal, preconceitos, até a gente vê muito isso, questão da maneira de falar e tal, que seria um problema, esse é o problema, né? Que seria um detalhe só no modo de correlação à mulher e não uma contradição com o próprio regime capitalista e com o imperialismo, né? Com o modo de produção capitalista, né? E uma outra parte da esquerda, ela coloca como a luta da mulher como se ela fosse a mesma luta da classe operária. O que significa dizer que não existe, né, no final das contas, uma luta própria da mulher, né? E a gente pode dizer também do movimento feminista, né, que surgiu na década de 70, que são movimentos que têm características apartidárias, né, antipolíticas e tal, e que o objetivo final seria conseguir os direitos que são negados às mulheres, né? Seria apenas isso. E como é um movimento que não é político, né, a gente pode dizer que é partidário, né, a gente poderia dizer que é um movimento que finalmente é burguês, mesmo mesmo se radicalizando e tudo mais, não é um movimento burguês, né? E, então, assim, esses são alguns dos pontos, né, de pontos de vista da burguesia e da pequena burguesia com relação à luta da mulher, né? Então, acho que eu queria falar que o que se coloca, né, a tarefa do momento seria formular com clareza, né, as bases para um programa revolucionário e socialista, né? Estabelecer estratégias para a luta da mulher, que seria essa questão de conseguir os direitos democráticos, né? Igualdades jurídicas e tudo mais, e que os problemas da mulher, elas são anteriores ao capitalismo, mas que foram assimilados e transformados, né, pelo capitalismo, e aí nisso foram adaptados a essa nova forma, né, de exploração. E é o Estado burguês que dá base, né, para a manutenção dessa opressão a qual do homem sobre a mulher, né, nos dias de hoje. Então eu queria dizer que para os proletários, né, para os revolucionários proletários, não se trata de uma questão particular da opressão da mulher, e nem rejeitar, nem colocar isso como uma parte só da opressão da classe operária, e nem rejeitar as reivindicações próprias, né, da mulher, como essa questão que foi levantada da luta sindical, né, pelas questões particulares que as mulheres reivindicam, né. Então, assim, a correta caracterização da luta das mulheres não significa substituir, né, uma opressão pela classe operária, mas sim identificar a revolução proletária como uma maneira, né, de destruir o Estado burguês e a ditadura do proletariado,
é a única maneira de fato, acabar, né, com a opressão da mulher.